Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Profi, trazendo mais vídeo pra vocês. E hoje, mais videozinho. Esses últimos dias eu não consegui gravar, pessoal, porque é muito cansaço, e dois, tava chovendo. E aqui tá com a presença de chuva, hein? É que por enquanto hoje ainda não, tipo assim, choveu de tarde, né? Então agora de noite que eu tô conseguindo, também sair mais cedo hoje. E bem, pessoal, as atualizações pra vocês. Atualizações, tipo, basicamente eu tô livre, né? Entre aspas. Pelo que eu vou falar assim, pelo que eu entendi é o seguinte: eles quiseram me mandar embora. E eu vou falar uma coisa pra vocês, até que foi bom. Eu tava já pensando em pedir pra ser mandado embora, né? Mas eles quiseram adiantar pra mim, é melhor ainda. Aí, como eu falei, pessoal, como é que eu falo? Esqueci, caralho. Ai, meu cabeção. Então, pessoal, eles pediram pra mim fazer aviso, né? Eu vou cumprir aviso. Eles quiserem que eu trabalhe, eu aviso. Então eu vou trabalhar tudo bonitinho. Aí o aviso não vai mudar, tipo, meus horários, né? Eu vou trabalhar aqui até dia 29. E, bem, deixa eu dar uma olhada aqui. Hoje é dia 9. Então eu tenho mais 20 dias pra trabalhar. 20 dias passam rápido. Sendo que eu já vou passar alguns em casa, por exemplo. Possivelmente vai ter vídeo amanhã, porque amanhã eu saio 6 horas. Né? Eu saio 6 horas. E aí eu vou, acho que caminhar lá por umas 9 horas por aí, né? Sábado também e domingo eu tô de folga, então... Mas bem, entrando nessa questão, como eu tava comentando com vocês, eu não sei se eu ia ficar mesmo muito tempo, por conta que pra mim tá sendo muito prejudicial. Tanto físico quanto mentalmente. Então eu tava pensando assim comigo. E eu quero aproveitar. Então, mexer mais no canal, ver se eu dou uma melhorada nos meus vídeos também. Porque o meu problema, pessoal, é tipo assim, como eu falei, eu tava tendo muita parada por conta do serviço, né? O serviço tava me sobrecarregando. E o maior problema de qualquer trabalho, qualquer serviço que você faz, qualquer outra coisa, é quando ele começa a te sobrecarregar. É muito complicado, né? E acaba sendo que isso é um sério problema, né, pessoal? Porque sobrecarregar, quando você começa a se sobrecarregar com uma coisa que não tá te fazendo bem, é muito problemático. Aí eu vou ter uns meses, vou ter acho que uns 3 meses mais tranquilos, né? Vamos falar assim, por conta que se a gente recebe FGTS, essas coisas, né? E vou falar pra vocês uma coisa muito bom. É porque assim, eu quero arrumar agora um serviço, pessoal, que eu não trabalhe final de semana. Ou que se eu tiver que trabalhar sábado, que eu trabalhe só meio período. Por conta que realmente acaba sendo um grande problema pra mim. E eu falo bem pra vocês, isso é complicado. Porque vamos dizer assim, você não descansa. Você não descansa, e não descansa, não descansa, não descansa. E essa lei do fim da 6x1 não sai nunca, né? Então acaba sendo complicado muito pra mim. E como eu tô falando pra vocês, a minha cabeça ultimamente não tem andado muito boa. Não tem andado nem um pouco boa, pessoal. E isso é bem problemático.
Mas bem, vamos lá pro que importa. Entre aspas, né? Eu fiz um pequeno videozinho. E eu não vou postar esse videozinho porque eu não achei que ficou legal. Então eu vou trazer esse conteúdo desse videozinho aqui. E eu queria falar um pouco, pessoal, como eu fui introduzido aos animes, né? E é uma história bem interessante. Eu fui introduzido aos animes quando eu comecei a ver Pokémon. Sim, é uma coisa que muita gente não acha, mas Pokémon não é desenho. Pokémon é anime. Até na qualificação dele, categorização, Pokémon é um anime, ele não é um desenho. E quando eu comecei a assistir Pokémon, foi tecnicamente lá pra minha época dos meus 8, 9 anos. Então já faz um bom tempo. Lá pra minha época dos meus 8, 9 anos, eu comecei a assistir Pokémon. E eu assisti Pokémon, né, pessoal? Eu comecei a assistir Pokémon. E eu gostava muito de ver Pokémon, Eu também comecei a assistir Cavaleiro do Zodíaco. Isso que hoje em dia você não vê mais. Então, tipo assim, eu peguei uma época vamos dizer assim, finada a parte de desenhos da Rede TV, da TV Globinho, até mesmo da SBT, né? O SBT tinha, ó, essa questão no domingo e na semana também tinha, né? Então você tinha lá o Bom Dia e Companhia. Aí você tem o Sábado Animado. Acho que o único dia que não passava desenho, pessoal, era na lei, até no domingo passava desenho, que era na horário da manhã, só na hora da manhã. E ele ficava até um certo horário da tarde, acho que até uma, que é horário de novela, né? Que era o horário nobre das novelas do SBT. Então eu assistia bastante anime. Eu consegui assistir bastante alguns desenhos, claro, e animes. Né, pessoal, eu consegui assistir bastante anime. E porque passava, né, Pokémon, e aí completava o Zodíaco, o Digimon também começou a ser introduzido nessa época. O mais era Pokémon, né? E lá pros meus 13, 14 anos, eu comecei a assistir Bleach, cara, e eu gostei demais de assistir Bleach, cara. Bleach era muito bom. E também foi a época, vamos dizer, que o YouTube mais bombou. Então, tipo assim, hoje, se você quer assistir Bleach e você não acha as temporadas antigas, você pode procurar no YouTube, que você encontra. No YouTube hoje você acha Bleach, não é uma mídia perdida. Alguns sites que colocam animes nos seus catálogos também. Um bom exemplo que eu acho muito bom, assim, é a Netflix. Netflix tem Bleach, eu lembro que tem, só que ela não tem todas as temporadas, né? Eles não pegaram todas as temporadas. Então, tipo assim, era muito, muito bom você assistir Bleach nessa época. Tipo, eu assistia muito Bleach. E também fui assistindo as outras partes de Pokémon e fui me introduzindo neste mundo dos animes. E o que eu tenho muito a falar, pessoal, é que realmente eu falo pra vocês, pessoal, essa época foi muito boa. Eu falo pra vocês, foi uma das melhores épocas, acho que, da minha vida. Então acabou sendo que como que eu posso dizer, fui muito feliz, né?
não é igual hoje, tipo assim, eu paro pra assistir o YouTube da vida, e eu não me divirto mais. Ah, mas por que você não se diverte mais assistindo o YouTube? Porque, tipo assim, é a mesma coisa que muita gente não para pra assistir TV. Televisão é muito bom, cara, a televisão é muito boa. YouTube nem se fala. Mas a gente desenvolveu uma taxa de consumismo muito grande. E muitas vezes a gente exige uma qualidade muito alta. Né, pra você estar entendendo o nível que a gente tá hoje, né? A gente pede um consumismo muito alto, né? Algo muito alto, assim, muito forte. E eu acabei pensando aqui um pouco com as coisas, pessoal. É que eu fiquei muito cansado. Como é que fala? Eu fiquei muito cansado, eu fiquei pensando demais. A gente teve margem pra coisas, né? Coisas boas, coisas ruins. E vou falar assim, não foi a época de ouro que eu queria. É a mesma coisa como que é hoje, né? Pessoal, minha cabeça ela é muito confusa. E as coisas são muito complicadas. Então, como que eu posso dizer? As coisas não ajudam tanto quanto eu queria que ajudasse. Se pudesse ajudar mais, nossa, eu agradeceria muito. Mas não é assim. Né? Não é assim, a vida não é assim. A vida nunca teve. E uma coisa que eu comecei a parar pra prestar atenção é que é o seguinte: a gente, pessoal, tem que dar mais valor na nossa vida, tem que dar mais valor no nosso tempo. Porque é uma coisa que o pessoal não dá. Isso eu falo mesmo pra vocês, pessoal, uma coisa que o pessoal hoje em dia ele não dá mais valor no seu tempo. Então eu tomei uma decisão, né? Que eu quero dar um pouco mais de valor no tempo que eu tenho. Porque nem sempre eu e você, pessoal, a gente vai ter o tempo que a gente quer, o tempo com as pessoas que a gente quer e aproveitar com todo mundo, né? Muito pelo contrário, você muitas das vezes você vai sofrer, você vai chorar, você vai cansar, você vai se matar pra alguém. E infelizmente no final dessa trajetória você não vai ser reconhecido, né? Você não vai ser nem um pouco reconhecido pelo que você é, pelo que você fez. Foi a mesma coisa que eu quis acontecer no serviço, mas pelo menos teve alguém que reconheceu o meu serviço. Não é que reconheceu, mas não achou justo e sabe que em uma possível futura necessidade talvez possa contar comigo. E eu já também vou entrar nesse assunto agora mesmo, que eu tenho que comentar com alguém, né? No caso seria vocês. O que acontece? Teve alguns problemas e eu achei que era o motivo pelo que eles queriam me mandar embora, mas no caso foi por outro. Mas isso eu estava prestando atenção, que é o seguinte, pessoal, uma coisa que a gente não controla na nossa vida é quando a gente vai ficar doente. E o serviço estava me deixando doente. E o que aconteceu? Bem, eu fiquei doente. E doente no momento que tecnicamente o empregador, né? O empregador não gosta, não poderia. E aí eu
passei mal, falei pro pessoal, mas o pessoal não repassou. E aí, por conta desse problema, ele quis me mandar embora. E aí, pessoal, foi que eu realmente parei pra pensar. Eu queria te mandar por justa causa. Primeiro que por isso você não pode mandar nem se for por justa causa. Hoje em dia a gente tem a lei trabalhista, ela tá bem fodida em alguns aspectos. Então, tipo assim, você se lasca muito no serviço, com certeza, mas a troco de você ter que ter um certo grau de proteção. Aí ele queria arrumar um motivo pra me mandar embora por justa causa. Não tem motivo pra me mandar embora por justa causa. O que aconteceu? Pessoal, simples. Como que eu posso dizer? Como eu não tinha motivos pra mandar embora por justa causa, ele queria arrumar algum motivo, só que aí o gerente falou pra ele que na verdade não, aqui não. Porque... como é que fala? Porque ele não podia, porque se eu arrumasse alguma coisa, eu podia colocar em xeque essa decisão dele. E o meu gerente, não vou citar nomes, eu quase falei o nome dele, todo mundo agora sabe que começa com Will, né? Não concordou. E ele também é bem certo, né? Porque assim, a gente tá trabalhando em um sistema e um horário de trabalho muito ruim. E aqui nem uma coisa que eu vou falar, isso aqui é muito importante porque eu vou dizer hoje pra vocês. Que é o que ele falou e na parte dele eu discordo um pouco. Que é o seguinte, pessoal. Dono de comércio, o pessoal fala que não tem vida. Mas muitas das vezes quem mais sai no prejuízo é o funcionário, tá? Porque você vai pegar um horário ruim, muitas das vezes. Você vai estar extremamente cansado. Muitas das vezes você ganha pouco. Então, tipo assim, pra comércio você tem que se desenrolar pelo patrão. Você tem que desenrolar pelo comércio. E é quando eu chego e eu olho pra vocês e eu falo, não é justo e nunca vai ser. Porque comércio não quer ser justo. O comércio, ele quer que você se mate de trabalhar até essa última gota. E ele vai te pagar o mínimo que ele pode te pagar. E se você não entregar o que ele quer, eles se descartam, porque é assim que funciona. Então, aí você fala assim, mas patrão de comércio tem que pensar em muitas outras coisas, mas ele tecnicamente ganha para aquilo, né? O dono de comércio ganha para aquilo, né? E já a gente que é funcionário não ganha. A gente não ganha nada, a gente ganha, vamos falar assim, os restinhos dos restinhos. É complicado, né, pessoal? Muito complicado. E eu fiquei pensando bastante. Porque que nem eu vou dar um exemplo, o meu gerente, o meu ex-gerente, né? Tecnicamente ainda é meu gerente, mas já até meio que eu já tô dispensado, né? Meu ex-gerente, ele entra às 8, né? Ele entra às 8 e ele sai às 5h30. Então, tipo assim, você vai pensar, ele mora em Conchal, o pessoal primeiro que é uma decisão, ele ganha bastante pra aquilo. E segundo, ele tem tempo pra poder fazer as coisas. Já eu não, porque tipo assim, hoje eu entrei às 7 pra sair às 4, né? Eu entrei às 7 horas da manhã pra sair às 4 da tarde. E pessoal, sem brincadeira, isso é muito ruim. Gente, é muito ruim. Tipo assim, não esse horário agora, tipo assim, esse horário que você entra às 7 e sai às 4 é muito bom, porque você tem vida, você consegue sair pros lugares, cara. Sabe?
Como é que eu posso dizer? É um horário muito bom, só que o pessoal que normalmente que pega esses horários monopoliza esse horário. Então é tipo assim, por que você entrou nesse horário? Porque a pessoa que monopoliza o horário não tava, é a folga dela, por isso eu entrei nesse horário. Aí você vai parando, você vai pensando, sabe? E aí foi que eu cheguei numa decisão. E qual que é a decisão que eu cheguei? Que, pessoal, o comércio muitas das vezes não vai valer nem um pouco a pena. Porque como eu falei, você trabalha muito, você ganha pouco e você é ridicularizado. E aí na hora que a pessoa, vamos lá, ele trabalhou pra mim. Ele não vai, ninguém vai lembrar isso, porque o patrão não lembra, é uma questão, é tipo assim. O patrão não lembra. Mas e é uma realidade que eu vou falar, e talvez muita gente discorde, e sim, você tem essa opção de discordar, porque o que eu tô falando é uma coisa mais pessoal minha, mas o patrão só lembra do funcionário quando ele não tem, quando ele precisa. Então tem muitos patrão que você fala assim, o cara tem dinheiro e contrata qualquer um. Não, ele não, tipo assim, ele tá tão feio na situação que ele não acha. E acaba sendo que, tipo assim, como que eu falo? Você teve um problema ali e aqui e o patrão não tá nem aí. É uma realidade. É uma realidade bruta, é uma realidade dura, é uma realidade chata, mas é uma realidade, pessoal. Então, tipo assim, acaba sendo que, se você não tá à disposição do patrão, você não é um bom funcionário. E todo mundo vai pensar assim, todo mundo vai achar que é isso, e todo mundo fala assim, essa é a lei. Então tá, se essa é a lei, fazer o quê? Mas eu tenho que dizer uma coisa hoje. É por isso que hoje surgem muitos funcionários filhas da puta. Porque não tem como falar outra coisa. Funcionário ruim. Porque o funcionário bom é o funcionário que não lê, não procura saber os direitos que ele tem na CLT. Porque se você procura saber os direitos que você tem na CLT e você é um cara que você fala assim, esses caras estão me sugando e eles estão querendo me sugar mais e você não quer, você cansa, você pode conseguir umas coisas bem brutas se você ver a lei, tá? Porque a lei, elas são bem específicas, mas não vou entrar em casos. Mas, bem, pessoal, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Agradeço a todos que estão participando até o fim. Encerrando mais um ciclo de corrida. E agora eu vou no mercado pegar uma energética, porque amanhã eu tenho que estar aqui, tenho que acordar cedo, né? Amanhã nem tanto, porque tipo assim, amanhã eu tenho que acordar vou acordar umas 7 horas, porque eu vou trabalhar 8h30. Mas mesmo assim, vou acordar umas 7 horas. E aí vou ter que estar 8h30, 8h40 na verdade no serviço, vou ficar até as 6 horas da tarde. E aí semana que vem repete todo o mesmo ciclo. Durante ainda mais, a partir de hoje, uns 20 dias. Mas bem, pessoal, falou, disse e tchau.